ao programa Voz de Nova Vontade. Gente, e o meu coração hoje está muito feliz porque eu estou aqui com ele, que aceitou o nosso convite de participar conosco hoje. Professor Alan Fabiano, ele que é policial militar. Você ainda está na ativa? Na ativa. Né? Ativa. Escreveu livros, né? Quantos livros você escreveu? Publicados eu tenho 4 livros, eu tenho mais 2 aí para sair. Se Nossa. Deus quiser, com a graça de Deus vai Muito sair. inteligente. Queria ser inteligente assim, não Que precisa. isso, quem dera. Gente, nós estamos aqui com o professor Alan Fabiano, que é policial militar, e vai bater um papinho conosco. Como vai, professor? O senhor está bem? Boa tarde, primeiramente, boa tarde aos ouvintes aí. Boa tarde. Estou muito bem, graças a Deus, e agradeço a oportunidade na 93 FM, Rádio Missões, uma rádio abençoada. Com Isso o propósito mesmo. de Deus, agradeço a oportunidade, estou aqui para contribuir com o que puder. Professor, nós é que temos que agradecer por ter aceito o nosso convite, o nosso humilde convite, de estar aqui conosco nessa tarde, falando um pouquinho, né, sobre o seu trabalho, sobre os livros, sobre segurança pública, que é um assunto tão importante, uma vez que a gente precisa também fazer parte, né, participar, não esperar apenas que os órgãos façam a parte, mas nós também temos a nossa parte a fazer. Então, uai, Samuel, sabe por que meu coisa parou? Meu coisa parou. Então, professor, vamos começar o nosso bate-papo? Bora, tá muito bom. Está pronto para responder as perguntas mais difíceis do planeta? Olha. Nós somos muito tranquilos, as perguntas são muito fáceis. Então, vamos começar aqui, professor. Deixa eu só liberar aqui um negócio para o Samuel. Será que é? Pessoal, estamos aqui, então vou fazer a primeira pergunta para o professor. Com a sua experiência prática como policial, como a sua experiência prática como policial influenciou sua abordagem ao ensino do seu tem um livro de criminologia, né? Sim. Você é professor de criminologia? Também sou professor de criminologia, professor de direito, né? Eu dou aula no curso de pós-graduação da Faculdade Instet, que é do Mato Grosso. Uhum. E essa aula de pós-graduação é voltada para prevenção e repressão de crimes violentos contra o patrimônio, principalmente aqueles crimes de grande vulto, sabe? Que dominam as cidades, vários indivíduos cercando cidades, assaltando e explodindo bancos. Já viu esse noticiário? Já vi, mas então, lá longe no interior, algumas coisas assim. Nós temos algumas obras que tratam desses crimes. A primeira delas chama Alfa Bravo Brasil, que denominou esse tipo de crime de domínio de cidades. Uhum. E o segundo livro, que trata também do mesmo assunto, é o Criminologia por Outro Ângulo, que é aquele que eu te convidei para o lançamento do livro. De ter trago ele para mostrar, né? Pois é, acabei... Eu lembrei disso, mas é tanta correria, tanta coisa. Não, mas amanhã eu vou trazer, mesmo assim vou mostrar, mesmo o senhor não estando aqui. Eu agradeço, muito obrigado. Imagina. Bom, e respondendo a sua pergunta, né? A experiência policial me levou a estudar bastante o crime, até porque a doutrina policial e os manuais existentes atualmente, eles não conseguem contemplar todo tipo de fenômeno criminal, porque o crime ele não é algo que para no tempo, ele evolui, ele é dinâmico, e pelo fato de evoluir, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o crime de estelionato, por exemplo. Antigamente o estelionato era feito de uma pessoa se encontrando fisicamente com outra, aplicando-lhe um golpe. Hoje as pessoas fazem golpes mais através de WhatsApp, de telefone, as pessoas não se veem mais, o contato que tem é virtual e áudio, né, vamos dizer assim, a maior parte por áudio, né, tentando ludibriar através de argumentações, ludibriar as pessoas e aplicar golpes. Então, ou seja, o crime ele vai evoluindo ao longo do tempo. E a essa evolução é necessário ter pesquisadores analisando, pesquisando, olhando todas as ocorrências, depurando todas as informações inerentes a esse tipo de fenômeno, para que, num passo posterior, os gestores de segurança pública, junto com os legisladores, tanto municipais, estaduais e federais, possam desenvolver outros tipos de normas que venham a contribuir para reprimir esse tipo de criminalidade e diminuir ela, e também através da produção de políticas públicas de segurança
para poder atuar de maneira prática contra essa criminalidade que evolui a cada dia. Então, o papel do pesquisador, seja ele policial ou não, o papel do pesquisador em criminologia é tentar entender esses fenômenos e interpretá-los e trazer sugestões para contribuir para a mitigação. A gente sabe que prevenir o crime é algo utópico, mas reprimir e reduzir é algo eficaz, é algo prático e pode acontecer. Nós vimos isso durante o período do ano de 2020 a 2021, uma grande redução dos índices criminais. Então, ou seja, apesar desses índices estar voltando, agora está aumentando nesses últimos tempos, mas ocorreu uma redução criminal através de políticas públicas e de legislações. Então é o que nós acreditamos e eu creio que Nova Contagem, a cidade de Contagem como um todo também, será beneficiada através desse tipo de trabalho. Com certeza. Eu achei um trabalho muito, aparentemente, assim, muito difícil. É complexo, não é fácil. Aquele livro mesmo, Criminologia por Outro Ângulo, eu gastei 2.900 horas de trabalho, né, na produção desse livro, através de pesquisa. Foram 1.000 periódicos, 170 livros que foram lidos para poder, né, entender o que havia de doutrina a respeito dos fenômenos, fora também os estudos empíricos, né, analisando ocorrências de caso a caso. Mas fiquei feliz porque o resultado foi positivo, a sociedade também, de certa maneira, abraçou. Nós tivemos uma grande quantidade de pessoas no lançamento do livro. Muitas autoridades também, eu fiquei muito feliz com aquilo. Só tenho a agradecer a Deus vai ajudando a gente vai realizando. É verdade, tudo é por ele também, né? Com certeza. Ele que capacita. Professor Alan, o senhor fica, o senhor está nativo ainda, né? Sim, mas o senhor faz esses trabalhos fora, assim, nas ruas, o trabalho de policial na rua? Não. Sim, trabalho na rua. Eu trabalho desde 2017, eu estou trabalhando nas motos do 18º Batalhão, né? Mas antes de 2017, né, eu entrei na polícia em 2010. Eu trabalhei em rádio patrulhamento, realizando ali um tipo de policiamento que era chamado de policiamento de patrulha de operações. Então o foco era mais em abordagens constantes e também a indivíduos que praticam crimes violentos, como patrimônio, seja ele furto, roubo, né, latrocínio, entre outros. Tive muita experiência prática, graças a alguns militares também que me ajudaram bastante, porque todos os nossos resultados nunca vêm sozinhos, né? Sempre vem através de uma equipe. Verdade. E aí eu gostaria até de mencionar aí o Sargento Vieira e o Sargento Ottoni, que me ensinaram a ser polícia aqui na cidade de Contagem. O Sargento Vieira mesmo, ele me ensinou a olhar para as pessoas, memorizar os nomes delas, memorizar as características, né? Olhar se a pessoa... Depois você passa contato dele, que eu estou precisando, que eu não estou lembrando de nada. Ele é excelente, ele lembra nome, sobrenome. Olha que incrível. Ele tem uma quantitativa de mais de 1.000 pessoas que ele consegue lembrar o nome. Então, assim, é um talento que quem dera se eu chegasse a ter isso, mas eu consegui adquirir algum pouco das habilidades que ele me ensinou, um a cada dia, né? Ao longo dos anos. Você falou aí sobre que você conseguiu adquirir um pouco desse talento de guardar. Então, quer dizer que qualquer pessoa conseguiria? Na realidade, tudo é repetição. Não, mesmo assim que a gente não consiga, tanto quanto o seu colega aí, né, que você falou, Vieira? O Sargento Vieira. Mas a gente poderia também desenvolver isso? Porque isso é tão importante, por exemplo, se me perguntar, passou um homem aqui com a blusa vermelha, cara, não sei se passou. Isso é muito importante até pra gente que foi, por exemplo, foi assaltado. Como é que era o cara? Que blusa que ele... Eu não vou conseguir falar porque eu não vou conseguir lembrar. Sim, eu entendo que isso aí ocorre no primeiro momento. Mas quando você faz com muita repetição e vai sempre tentando ali de uma maneira recidiva, né, toda vez memorizar, o seu cérebro ele se desenvolve e existe um mecanismo no cérebro chamado neuroplasticidade, que é uma transformação que ocorre no nosso cérebro, que ele se amolda a toda nova prática que a gente realiza. Então, por exemplo, no iniciozinho foi muito complexo e difícil de eu realmente memorizar características de pessoas, mas à medida que eu vou repetindo aquele ato e ele vai sendo habitual e rotineiro,
o meu cérebro ele se transformou, ele se amoldou aquilo ali, então aquela prática ela ficou quase que automática. Vou dar um exemplo, o que acontece conosco quando a gente vai aprender a andar de bicicleta. A primeira vez é sempre difícil, depois Sim, a gente... Para mim continua difícil até hoje, né? A gente aprende, mas a gente não pensa mais, eu tenho que fazer assim, fazer assado, não. Você só executa, porque isso se tornou mecânico. Então isso ocorre também com as atividades. Eu acredito que quase todas as profissões, quando a gente tem que fazer algo repetitivo, né, esse processo ocorre da mesma maneira. Mas isso serve assim para, por exemplo, igual eu citei aqui a questão da roupa, serve também? Sim, com certeza. Então fecha o olho e me fala que roupa que o Samuel tá. Qual que é a blusa dele? Vermelha. Ah, vermelha mesmo, gente! Se você me perguntasse... Gente, olha que vergonha, eu não ia saber. Tô falando de verdade. Eu tive que olhar para ver se era vermelha. Nossa, impressionante. Muito legal. São coisas inerentes, né, às características policiais, mas, por exemplo, eu acho que um dos maiores desafios que eu tive na polícia foi prender meu próprio irmão. Esse foi o maior desafio que eu tive. E, inclusive, o mais doloroso. Meu irmão provavelmente deve já estar escutando aí, né? Ele sabe, sim, meu irmão, hoje ele está na rua, já saiu, ele saiu lá em 2022, mas ele ficou 7 anos em regime fechado, foi condenado a 33 anos de cadeia e essa condenação veio através da minha prisão, da prisão que eu fiz. Meu irmão, infelizmente, ele errou no passado, né? Ele cometeu erros gravíssimos, né? Não é nada que ninguém se orgulha, nem ele mesmo se orgulha do que ele fez mais. Ele tem arrependimento disso, mas ele praticou homicídio, foi condenado por roubo, por tráfico e porte ilegal, ao todo somado às penas deu 33 anos de cadeia. Nossa. E foi um processo doloroso, tanto para a família quanto para ele mesmo. No primeiro ano tivemos assim, um conflito gigante, porque ele não aceitava essa questão da prisão. Mas depois eu e ele, a gente conversou, ele liberou o perdão para mim, eu liberei também o perdão para ele de tudo aquilo que a gente tinha de desavença. E eu falei com ele que a atitude que eu fiz era uma atitude visando o bem dele, porque ele preso, ele iria pagar a pena dele com a sociedade e iria voltar para a sociedade com a segunda chance. E todo mundo tem o direito à segunda chance. Né? Não existe uma causa perdida, não existe alguém que esse indivíduo que é perdido. Todo mundo tem uma chance. Né? Se nós temos um redentor que nos dá essa chance, quem sou eu que não vou dar chance a outras pessoas, não é verdade? Verdade. E o meu irmão hoje ele trabalha, tem família, a gente está escrevendo um livro contando a nossa história. É mesmo? Né? Eu espero lançar pelo menos aí no meados de 2027. Então assim, vai ser uma história bacana de resiliência, de superação. Como ele superou, como ele conseguiu vencer, como ele conseguiu romper com as barreiras da criminalidade, voltar para a sociedade, ser uma pessoa que integra a sociedade, mas para fazer o bem e não fazer o mal. Então tudo isso aí vai estar nessa obra e só tenho a agradecer a Deus, porque é melhor ter essa resiliência, essa história de superação para contar, porque tanto quantas outras famílias tiveram seus familiares envolvidos com crime, né, e infelizmente faleceram. Né? Então, se tem alguém ouvindo aí neste momento, que tem algum parente envolvido com criminalidade, continue orando, continue intercedendo, mas também mostre para esse parente que você não passa a mão na cabeça, que você não coaduna com aquelas atitudes que são, além de ser ilegais, são imorais e antiéticas e anticristãs, né? E se for necessário, assim como Deus entregou seu filho na cruz, se você tiver o seu parente, entregue para a justiça, porque a justiça, por mais falhas que a gente vê, ela ainda é uma justiça estabelecida por Deus, as autoridades são constituídas por Deus e elas atuam ainda. Aconteceu com meu irmão, minha família foi restaurada, a sua também pode ser restaurada. Então acredite nisso, não se entristeça, tenha força. As mães aí que têm filhos que estão envolvidos em criminalidade, confie em Deus, vai dar certo, o seu filho vai sair dessa vida, tá bom? Você só precisa ter fé, acreditar e fazer o que é certo. Não apoie as coisas erradas, sempre que for necessário, reprima aquilo que é errado, não deixe
o seu parente se sentir confortável achando que está tendo o apoio da família para fazer o errado. Não, só mostre para ele que quando ele precisar de um apoio espiritual, um apoio de levar para ele algum mantimento na cadeia ou algo do tipo, que você está disponível. Mas não entenda, cadeia não é inferno. Cadeia é lugar da pessoa se reeducar, da pessoa voltar para a sociedade e ter uma segunda chance de ser um indivíduo melhor. Nossa, que palavra, viu? De Deus, tá? Porque quantas pessoas precisavam ouvir isso? Porque tem muitas... A família sofre muito, né, professor? Sofre. A família sofre demais. A gente teve também esse problema na minha família, né? Meu irmão usuário de drogas. Então, a gente que teve esses problemas assim, a gente sabe. É muito sofrido. Minha mãe sofreu demais, cara. Minha mãe passou, foi... Ai, quantos anos minha mãe passou orando, sabe? Pela libertação dele. Então, é muito difícil mesmo. Quando o senhor disse que a prisão dele se deu por intermédio seu, você expediu o mandato ou você prendeu ele literalmente? Assim, meu irmão ele já vivia do crime já há algum tempo, já tinha sido preso outras vezes, só que, como eu disse, né, a justiça nossa ela tem suas falhas, né? Então ele foi liberado rapidamente, logo após ele era preso, passava pouco tempo ele era liberado. Uhum. E ele mesmo já virou para mim e falou assim, olha, toda vez que eu fui liberado eu achava que eu estava quite, porque eu pensava assim, olha, cometi o crime, saí rápido, então para mim compensa. E foi assim que ele foi ficando ao longo do tempo nessa vida de crime. Depois que ele pegou essa pena longa, agora ele se arrependeu, porque ele sentiu na pele o que é ficar muito tempo fora da sociedade, 7 anos preso. Então esse período longo trouxe para ele prejuízo. Quando ele saiu não existia Uber. Quando ele entrou para a cadeia não tinha Uber. Quando ele saiu tinha Uber. Então, ou seja, ele perdeu 7 natais, 7 anos novos, né, 7 aniversários. Então, ou seja, deixou de estar com a família, de ter momentos felizes durante 7 anos. E ele sentiu o peso disso e ele viu o quanto que isso é danoso. Então, a nossa sociedade, apesar de muitas pessoas falarem assim, mas não é certo a cadeia e tal. Gente, independente das falhas, ainda assim ela produz o resultado efetivo. O que nós precisamos entender é que nós, como sociedade, precisamos buscar melhorias da estrutura de justiça para que isso fique melhor, mas nunca pedir, né, o fim de um presídio, nada disso. O que a gente tem que buscar é a melhoria disso. Aconteceu com o meu irmão. Hoje ele é um indivíduo honesto, trabalhador, está trabalhando bastante, tem uma esposa dele, tem a família dele, então assim, está tudo lá fluindo, as coisas indo bem. Então, é possível ver mudança na nossa sociedade. O que eu vejo, assim, na minha experiência como policial, é uma cultura entre a criminalidade de achar que não vai dar nada, eu vou fazer isso aqui, não vai dar nada. Aconteceu com meu irmão no iniciozinho, ele achou que não ia dar nada. E foi ficando ao longo do tempo. Só que aí ele foi cometendo tantos crimes e aquilo foi deteriorando tanto a família, porque a minha mãe sofreu demais com aquilo. Minha mãe adquiriu doença psicológica por causa disso, depressão, ficou internada com isso. E aí só ficou eu cuidando da minha mãe e tentando arrumar um jeito de meu irmão parar com aquilo. E vocês são quantos irmãos? 2. São 2 irmãos de sangue e tem uma irmã adotiva. E aí, então, qual foi a solução que eu busquei? No primeiro momento, tentamos levar para a igreja. Acabou que ele viveu uma vida dupla. Ele tanto ia trabalhar quanto ia na igreja, mas na hora vaga ia cometer o crime dele. Né? E depois ele acabou se mudando para o interior, mas eu desconfiei de que algo estava errado. Então o que eu fiz? Eu passei a investigar se meu irmão estava cometendo crimes na região dele. Através desses processos investigativos, eu conversava com o pessoal da Polícia Civil e falava, olha, aqui ó, esse fato aqui, se entrar em contato com a vítima, vai saber que foi o meu irmão. Então assim, a Polícia Civil ia, fazia o trabalho dela e comprovava que ele era realmente o autor. Então o delegado ele solicitava ao promotor a expedição de um mandado de prisão. O promotor pleiteava com o juiz assinava e meu irmão ficou com 3 mandados de prisão em aberto.
Através desses mandados de prisão, o meu irmão se tornou um fugitivo, teve que se mudar várias vezes, e numa das vezes que ele se mudou, ele foi parar na Ventosa, em Belo Horizonte, tentou estabelecer ali uma biqueira, né, uma boca de fumo, acabou que arrumou uma guerra, foi alvo de uma tentativa de homicídio lá e foi parar no hospital do Barreiro. Aí lá no hospital do Barreiro eu tinha pedido os policiais para ir lá, porque eu sabia que eu estava com mandado de prisão, vão lá e prendam. E os policiais foram e não o acharam. E aí não acharam meu irmão porque ele tinha dado nome falso. Então eles não encontraram ele nas fichas lá e as pessoas não sabiam quem que era. Quando eles pediram para eu ir até o local, ele tinha sido transferido para o João 23, só que com o nome de uma outra pessoa. Alguém que ele já conheceu no passado, que já tinha falecido já, ele deu o nome dessa pessoa e a ficha dele médica estava com este nome e tinha ido para o João 23, porque ele estava lesionado em virtude da tentativa de homicídio. E então nós encaminhamos, eu e o sargento Lindenberg, do 18º Batalhão, fomos juntos lá para o João 23, e aí lá no João 23, meu irmão estava na maca, né? E eu apontei para os policiais, falei assim, aquele ali é o meu irmão. Então eu indiquei todo o processo, para não ferir o procedimento legal, né, de que eu estaria ali cometendo algo contra o meu irmão e aquilo ser anulado, né, dentro do processo criminal. Então eu segui todo o protocolo, né, que a instituição prevê, que ao invés de eu fazer aquela prisão física, eu mostrei onde ele estava, apontei, falei assim, aquele é meu irmão, agora sim, está identificado, agora vocês podem realizar o procedimento correto. Então os outros militares foram lá, realizaram todo o procedimento de cautela e custódia dele, e ele foi encaminhado para o sistema de justiça, foi julgado, foi condenado, pagou a pena dele, e quando ele saiu, eu e ele nos acertamos, nós fomos inclusive, foi até aqui em Contagem quando a gente se acertou, né? Foi naquele restaurante paulista ali, e nos acertamos, nós entramos em concerto um com o outro, e hoje somos bons amigos, hoje o que ele puder fazer para me ajudar, ele ajuda, o que eu puder fazer para ajudar ele, eu ajudo. Então, ou seja, teve o seu momento ápice, né, de transtorno, de dor, de sofrimento, mas agora também tem o de alegria, de paz, de bonança. Né? Então, como diz o versículo bíblico, né, o choro dura uma noite. Né? É verdade, mas é uma baita experiência, né? É uma experiência que eu não gostaria de ter vivido, não, confesso. Mas me tornou um indivíduo melhor e me ajudou também a compreender esses fenômenos. Tanto é que quando eu passei a pesquisar e escrever os livros, sempre busquei ter o cuidado de analisar aquilo que não está nos autos, de analisar aquilo que não está no boletim de ocorrência. Porque no BO só consta lá, autor. Mas quem que é esse autor? Quem que é esse indivíduo? Onde que ele veio? De que família que ele veio? Como é que é a família dele? Ele tem fé? Ele não tem fé? Ele é uma pessoa que era normal? Ele tinha problemas mentais? Ou ele era um usuário de droga? Como é que ele é esse indivíduo? Como é que ele cresceu? De que maneira? Quem ensinou ele? Qual foi a educação que ele teve? Então eu passei a me preocupar mais com isso. E através disso, né, fiz o livro Criminologia por Outro Ângulo, que, ou seja, é um olhar diferenciado, um olhar, né, de uma não convencional, diferente da maneira tradicional de se fazer criminologia. Sim. Tem uma menina, eu faço direito, né? Terminei e faço fazer o estágio. E ela é louca com aquele livro seu, com esse livro. Vou até falar para ela, mandar nossos vídeos para ela. Professor, mas olha só que interessante, né? E dois irmãos. Um escolheu ir para a polícia e o outro para o caminho do crime. Com essas suas pesquisas, seus estudos, o senhor chegou a algum, não vou falar conclusão, mas o senhor pode nos falar sobre por quê? Por que na família, porque muitas pessoas, até eu tinha uma professora de sociologia, extremamente esquerda. Fala que o homem é produto do meio. Isso. Sim. E eu até levantei essa questão lá para ela, em relação a isso. Porque, por exemplo, na minha casa mesmo, teve meu irmão que escolheu esse caminho, né? Usar drogas, cometer alguns pequenos crimes. Não, assim, não fez vítima, essas coisas não. Mas ele chegou a cometer alguns crimes. E aí, por outro lado, tem todos os nossos demais que não
não teve coragem de fazer nada disso, né? É algo que não passa nem pela minha cabeça. Não vou falar pela cabeça dos meus irmãos, apesar deles não cometer, porque a gente não sabe. Mas eu acredito que é algo que nem passa pela cabeça deles, que a gente pensa, acaba pensando muito igual, a gente conversa muito, então a gente sabe, né? A gente convive tanto que a gente sabe mais ou menos sobre o outro. Então, por que se dá essa situação, essa diferença? O tratamento não foi o mesmo, a educação não foi a mesma? De onde vem que um vai para esse caminho, o outro vai? Tem alguma coisa que o senhor chegou a estudar sobre isso, que o senhor poderia falar para os ouvintes? Sim. O que acontece? Essa ideia do homem é produto do meio, ela veio da sociologia, através do método sociológico, mas nasceu com o filósofo Karl Marx. Karl Marx que desenvolveu essa ideia de o homem é produto do meio, porque ele utilizou o que a filosofia chama de dialética, que seria uma comparação entre o meio com que os ricos e os burgueses viviam e o meio com que os pobres viviam. Ele achava que aquela pobreza fazia com que as pessoas praticassem crimes. Mas na realidade isso é só um olhar muito cru e simples de um fato que é muito complexo. Porque o que acontece? A vida em sociedade, ela não se baseia só em pobreza e riqueza. Existem vários outros tipos de elementos que estão dentro do contexto social que podem induzir a uma pessoa a ser mais agressiva ou não. Por exemplo, hormônios podem fazer a pessoa se tornar mais agressiva, se tornar mais impaciente. Vamos pegar um exemplo, um exemplo sazonal. Toda mulher não tem um período que chega, que ela está um pouco mais indisposta, uma sensação, assim, não tá, chega o que eles chamam de período menstrual ali, que às vezes tem algumas alterações. Obviamente não estou falando que aqui vai cometer algum crime, mas, por exemplo, tem gente que a transformação hormonal é tão grande que ficam tão impacientes que chega a falar um palavrão. Ou seja, uma falta de paciência. Estou dando exemplo de como que é diferente do homem é produto do meio, tá vendo? Ou seja, um hormônio pode alterar uma pessoa. Existem áreas que dentro da criminologia, que são a psiquiatria, a psicologia, que buscam entender o porquê que os indivíduos praticam crime e eles saem das respostas que a sociologia deu. Por exemplo, tem indivíduos que eles chamam de criminoso nato, que eles nasceram com algumas... existe um gene da agressividade. Esse gene foi descoberto através do genoma humano, do mapeamento do genoma humano nos anos 2000, e esse gene ele é responsável pela agressividade humana. Então, ou seja, todo ser humano ele tem meio que dentro dele uma inclinação para o mal, mas também tem inclinação para as coisas boas. E a gente vê isso também na Bíblia. A própria Bíblia cristã, ela fala sobre isso, de que o pecado original que veio com Adão, ele é a inclinação ao mal. Mas o último Adão, ele veio para trazer aquilo que era bom. Então, ou seja, nós temos essa ambiguidade existente dentro de nós, entre o bom, a natureza boa e a natureza ruim. E Karl Marx, ele não admitia isso. Ele achava que o homem nascia bom e o meio é que transformava o indivíduo. Se fosse assim, eu e o meu irmão teriam que ter seguido o mesmo caminho. Ou os dois ter virado policiado, ou então criminosos. Mas na realidade isso não aconteceu. E esse tipo de entendimento sacrifica muitas famílias hoje em dia. Por quê? Quantas mães... Eu já vi minha mãe, por exemplo, falar assim, em que eu errei? Por que meu filho fez isso? O que eu fiz de errado? Não foi culpa da mãe. Não é culpa do pai. Não é culpa do irmão. O indivíduo que entra na vida do crime, ele entrou por ele mesmo. Ele decidiu fazer aquilo ali. Não é porque a sociedade o vitimou, não é porque ele é pobre, não é porque ele não teve estudo, não é porque ele é carente de algum serviço público. Não, nada disso. Quantas pessoas que são carentes, quantas pessoas que são pobres, quantas pessoas que não tiveram educação e são honestíssimas, são pessoas maravilhosas, que você chega até uma inveja de ter um caráter semelhante a essas pessoas, entendeu? Verdade. Então, ou seja, isso é uma falácia que foi desenvolvida por causa de um método mal analisado. Não estou aqui criticando os sociólogos de maneira pejorativa. Na realidade, a pessoa que defende essa ideia,
é uma pessoa que precisa entender que um fenômeno não se explica com uma resposta só, se explica de maneira interdisciplinar e multidisciplinar. Então, ou seja, além da sociologia, eu precisaria da psicologia para explicar, precisaria da psiquiatria para explicar, a neurociência para explicar isso, precisaria por exemplo, no livro Criminologia por Outro Ângulo, a gente utiliza até a física para explicar o crime. Por exemplo, não sei se vocês já sabiam disso, mas em 2019 a Polícia Federal utilizou um cálculo matemático para poder prender pedófilo. Olha. Eles conseguiram resgatar 6 crianças da mão de pedófilos na operação chamada Darknet. Aqui, a Polícia Federal do Brasil fez isso através de cálculos matemáticos, utilizando teorias da física e um algoritmo. Então, ou seja, tem como explicar o crime, sim, mas de uma maneira multidisciplinar. Por isso que hoje eu sou contra dessa ideia de um homem produto do meio. Sim. Por exemplo, você tem o caso do seu familiar, e essa história dele é só dele, foi uma decisão que veio só dele. Da mesma forma, ele pode sair por ele mesmo, quando ele decidir, quando ele fala assim, não, chega, ninguém me botou nisso aqui, eu quero sair disso aqui, eu vou sair disso aqui, hoje eu determino a minha vida que eu não vou viver mais essa vida. E ele vai viver uma vida diferente, porque quando a gente determina algo no nosso coração, aquilo acontece de verdade. Só para citar um verso bíblico que aponta isso, Provérbios capítulo 27, verso 3, lá fala assim: assim como você pensa em sua alma, assim você é. Então, ou seja, uma pessoa que fala assim, eu nasci assim, você assim o resto da vida, vai ser assim o resto da vida. Mas você vai falar assim, não, eu nasci pobre, mas eu vou viver uma vida feliz, você vai viver uma vida feliz. Por quê? O próprio Deus falou isso, está lá escrito. E a ciência nada mais tem que fazer do que interpretar os fenômenos que já existem na natureza e falar, não, é isso, é aquilo. Só que se for só por uma explicação, ninguém chega a resposta nenhuma. É preciso de pegar a ciência como um todo. Se eu for basear só em filosofia, eu não vou achar a resposta ideal para resolver o problema do crime. Mas se eu pegar todas as ciências juntas, aí é possível.